Olá, queridão de Deus, como é que tá? Tudo bem? Somente nos Estados Unidos, em 2025, fecharam mais de 15 mil igrejas. Você acha isso normal? Ou isto é extremamente assustador? Isto é um sinal de que verdadeiramente a igreja protestante no hemisfério ocidental ela está perdendo o seu poder. A cultura dela de influenciar está sendo combatida e ao invés dela influenciar, ela está sendo influenciada. Nós queremos falar disto com você hoje. Logicamente, te peço, não se esqueça de se inscrever no canal, botar um comentário aqui embaixo discordando ou concordando, tocar no sininho, para que todo vídeo que eu postar você possa se manter informado. Então, esta é uma tendência, este é um fenômeno muito preocupante para nós cristãos, porque nas últimas décadas eu tenho assistido a influência da cultura de Satanás tomando conta das igrejas. E infelizmente, aqueles pastores da década de 50, década de 40, que eram homens extremamente respeitados, não eram teólogos, não eram especialistas, não eram doutores, não tinham mestrado ou pós-graduado em teologia ou em qualquer outra disciplina estatal. Alô, MEC. Mas aqueles homens tinham uma coisa que falta à igreja de hoje: caráter moral extremamente elevada, homens santos que você não via esses camaradas em Maracanã, em Núcleo, onde ali tem um comediante contando piadas para entreter os bodes. Você não via esses homens em teatros, você não via esses homens em cinemas, você não via esses homens em nenhum centro recreativo para tentar fugir da realidade. E qual é a realidade, Pastor Kleber? A realidade, irmão, é que nós estamos dentro de um território maligno e que o dono deste território, ele sim, ele deseja nos destruir, ele deseja sim o nosso mal, ele e os seus ministros. E nós, eu não sei se a gente não acredita nisto, ou eu acredito, ou eu, sei lá, penso que nós gostamos de brincar com o perigo. E por essa brincadeira com o perigo, nós vemos hoje a igreja no estado que está, uma igreja sem identidade, uma igreja sem poder de influência, uma igreja que você vê claramente que ela não tem a cultura de Deus, e se ela não tem a cultura de Deus, ela não tem o seu caráter, ela não tem a sua ousadia, ela não tem a sua autoridade e ela não tem o seu poder. E isso é muito preocupante. Porque 40, 50 anos depois, você olha os pastores de hoje, mais de 95% deles não são convertidos. Isso é grave. Irmão, isso é muito grave, irmão. Isso é muito grave. Os pastores de hoje, eles estão preocupados com outras coisas. Eles estão preocupados em agradar a nave da igreja. Os pastores de hoje, eles não conseguem enxergar a igreja como um ambiente espiritual, como um mundo onde o Espírito Santo habita
E aquele lugar é santo. Toda pessoa que é levada para ali pelo Espírito Santo, eu já falei isso aqui, quem convence o homem do pecado, do juízo e da morte é o Espírito Santo. Não sou eu, pastor. É o Espírito Santo que convence. O Espírito Santo liberta essas pessoas dos cadeados malignos de Satanás e conduz a igreja para lá ser tratados por nós, pastores. Mas nós não tratamos estas ovelhas. E por que nós não tratamos? Porque os nossos corações estão em outros lugares. Nós só aceitamos estas ovelhas com os corações abertos se a ovelha for rica, se a ovelha tiver um cargo estatal, se a ovelha se vestir como eu quero e como eu me visto, se a ovelha tiver alguma influência dentro da sociedade que eu desejo dominar. Se for uma ovelha sem posses, sem aparência, que se veste mal, que mora na favela, deixa ela ir. Geralmente, quando eu vou conversar com essa ovelha, a ovelha está tentando mostrar a mim as suas aspirações, os seus projetos, os seus sonhos, os seus sofrimentos, as portas fechadas que estão sempre diante dela, mas eu não estou ouvindo. Eu não estou ouvindo. Porque eu estou ali de forma figurativa. Você entende? Eu estou ali fazendo uma sala só para dizer que eu não a recepcionei. Na verdade, eu não estou nem aí para ela. Porque a minha preocupação são os cifrões. Eu preciso arrecadar. Eu preciso comprar imóveis. Você está entendendo? A minha igreja precisa ser influência dentro da política. A minha igreja precisa ser influente dentro da ciência, da educação, da filosofia, da sociologia. A minha igreja precisa ter grande influência dentro do Congresso Nacional, dentro das universidades, dentro dos clubes de futebol. Isso é bíblico? Não é bíblico. Nós não temos que estar lá. Os pastores de hoje, eles simplesmente estão evangelizando no carnaval. Os pastores de hoje saem das suas casas 10, 11 horas da noite para evangelizar no baile funk. De onde eles tiraram isto? De onde foi que eles tiraram isto? Então você vê que a igreja de 40, 50 anos atrás, ela não existe mais. Aqueles pastores que faziam traficantes temerem na base, eu sou a testemunha disto. Falei isso aqui, estou repetindo. E essa repetição é intencional. Aqueles pastores eram temidos. E aquilo me aguçou muita curiosidade. Como que traficantes armados até os dentes com granada falava que viam pastores fugiram. Isso acabou. Por quê? Porque a cultura de Satanás domina a igreja. E aí você vai sofrer, os seus negócios, você vai sofrer, a sua família vai sofrer, os seus negócios vão sofrer, a sua vida espiritual vai pro ralo. Porque infelizmente nós estamos dentro de um mundo onde já não existe mais a fronteira entre a verdade e a mentira. Infelizmente, irmão. Por isso Jesus fala na sua palavra, quando eu voltar à terra, será que eu vou encontrar fé? Jesus fala na sua palavra, quando eu voltar à terra, será que eu vou encontrar fé? O que você acha? Quando Jesus voltar à terra, ele vai encontrar fé?
Bota um comentário aqui embaixo concordando ou discordando comigo. Vamos bater um papo aqui. Nos veremos no próximo vídeo. Um abraço e até lá. Tchau, Deus te abençoe e um ótimo ano para você. E não se esquece de se inscrever no canal. Tchau.